Pontuar um vinho não é fácil. Rui Falcão explica como é feito o trabalho de um crítico de vinhos. A Hora de Baco desta semana passa ainda pelo Douro e mostra a Quinta dos Aviragos, que reúne diferentes propriedades em torno da régua. Num dia de inverno no Douro, a fazer mais lembrar a primavera, estamos num jardim entre socalcos para conhecer um projeto que tem dado cartas na região. Venha daí comigo. É com uma temperatura perto dos 20 graus, nada comum nesta época do ano, que se abrem as portas da Quinta dos Aviragos. Este é um projeto que reúne um total de 4 quintas, todas nas imediações da régua. Esta Quinta da Varanda é das mais antigas da região, tendo origem no século XVII. As outras estão incluídas no mapa vinheteiro do Barão de Forrester, do século XIX. Uma das quintas é o meu meio, herança do meu avô, e outra foi uma que ela também teve muita herança, e outra foi comprada por mim nos anos 76, 82, que vivi cá na região, e nessa altura comprou-se esta aqui nas Aviragos onde estamos. E a partir de 1995, portanto há 13, 14 anos, começou a surgir esta ideia de começar a fazer vinhos, porque realmente o aeroporto fazia aqui por conta de casas de Gaia, já começava a não ser suficiente para aumentar economicamente aqui as prioridades, de maneira que começámos a fazer estudos e lançámos o primeiro vinho, o Alentejo, em 2001. Para quem estava habituado a simplesmente vender as uvas a empresas de vinho do Porto, conciliar essa opção com a produção própria de vinho de mesa obrigou a naturais mudanças. A requalificação das vinhas é um processo que ainda decorre. Estamos a replantar algumas quintas. Já replantamos a varanda há 4 anos, toda mecanizada, e o Alentejo há 2 anos. Este ano estamos a fazer aqui no Torrão, uma parte aqui no Torrão. Mas estão a manter os mesmos tipos de castas ou estão a introduzir castas novas? Estamos a plantar estas castas novas agora, como para a Aliança para o Tauriga Nacional, que não tínhamos, era pouco expressiva o Tauriga Nacional que tínhamos. De maneira que inicialmente plantamos muito Tauriga Nacional e agora estamos a plantar tinta amarela e outras castas que havia, antigamente que havia. Mas durante um certo tempo aqui no Douro não se plantou e estamos a plantar também dessas. Tinta amarela, tinta francisca. Que agora se voltam a usar. Que voltam-se agora a usar. Alguma coisa de solzão também. Isto também é pensar também no vinho do Porto, na cor, que é importante e tal. De maneira que para manter os dois tipos, vinho de mesa e vinho do Porto. A par da produção de vinho, a Quinta dos Aviragos quer iniciar um projeto de enoturismo, o turismo associado ao vinho. O objetivo é dispor das condições necessárias ao acolhimento de visitantes. Nós estamos a pensar em arrancar já este ano a Quinta do Torrão, tem uma localização esplêndida em frente à régua. É uma quinta muito antiga, casa também de princípios do século XVIII, e estamos a pensar em arrancar com obras lá, fazer talvez uns 10 quartos. E depois temos a hipótese, já temos a Quinta da Varanda com telhados feitos, a parte exterior toda feita, falta o interior, mas foi só para preservar que fizemos os telhados novos, como digo, e arranjamos as paredes e tudo para não estragarem as coisas. Tem uma casa muito antiga, do século XVII, essa, das mais antigas, ali da região da Régua. E temos hipótese aqui também, esta aqui dos Aviragos, enfim, eu acho que é a maneira de manter as casas e manter tudo isso, tem que ter alguma rentabilidade, não temos que ir buscar rentabilidade. E, portanto, o enoturismo é muito importante, achamos importantíssimo. Sobretudo no Douro, que realmente é património mundial, mas para além disso, cujos vinhos, como região vinícola, é cada vez mais bem aceita e mais conhecida no mundo, não é? Claro. E nós este ano até tivemos cá uma família alemã
Eu estou igual, ver o cá testar, ter 4 ou 5 dias. E tivemos um japonês também, quer dizer, é importantíssima a ligação. E também para o restauro do património e para se manter o património. Os 60 hectares, que constituem a totalidade das propriedades da Quinta dos Avidagos, estão plantados com algumas das castas mais tradicionais do Douro. Mas, curiosamente, são poucas as parcelas com Touriga Nacional. A produção média anual ronda as 45 mil garrafas. Começamos pelo Quinta dos Avidagos branco, com o Quinta dos Avidagos rosé, com o Quinta dos Avidagos tinto, colheita, e lançámos o ano passado o Quinta dos Avidagos reserva, que não tínhamos lançado nos 2 anos anteriores. Os 2 tintos da gama Quinta dos Avidagos assumem um perfil de fácil consumo, sendo um colheita e um reserva. Os 2 tintos são basicamente, a escolha das uvas são as mesmas, embora de zonas diferentes aqui da Quinta, Roriz, Barroca e Franca. No Avidagos Reserva foi uma seleção um bocado mais cuidada, achamos que tem uma diferente exposição solar e daí nós temos definido para o Reserva. E no Colheita, quer dizer, aí as mesmas castas. São vinhos basicamente, são muito frutados. Tem muita fruta, são muito fáceis de beber, aliás, a designação geral, toda a gente prova que bebe-se de golada, em português, enfim, lá fora também lhe dão outras definições, mas são concretamente vinhos fáceis, a fugir um bocado àquela rusticidade que havia nos vinhos do Douro, dos colheitas, em que realmente eram assim muito pesados. Nós tentámos dar um perfil assim um bocado mais moderno aqui com os Avidagos. O topo de gama deste produtor do Douro é, no entanto, o Alentanha, um vinho já premiado em termos internacionais. É mais clássico. Aqui na família gosta-se muito desse género de vinhos. O Alentanha é um vinho especial, feito a partir de vinhas velhas, plantado pelo meu bisavô. É um blend de 7 castas tradicionais. E, aliás, era a forma como eram feitos os vinhos do Porto antes, e entendeu fazer assim esse vinho e deu origem ao Alentanha, Vinhas Velhas, que é um vinho que marca muito a região do Douro. É um vinho com muito caráter, com garra, com os aromas muito presentes também, e principalmente é um vinho daqueles vinhos de guarda. Ao contrário daquilo que serão os vinhos mais modernos de consumo imediato, é um vinho de guarda com potencial em garrafa de crescimento, e é um vinho que é muito bem aceito pelas pessoas. Muito ao contrário do que se diz por aí fora hoje, ou que muita gente diz hoje, que os vinhos devem beber novos, estes podem-se beber já, mas podem ainda durar muitos anos em garrafa. Estes vinhos têm longos anos de garrafas à frente. Nós hoje em dia estamos em 2008 e achamos que o 2001 é que está a chegar ao patamar perfeito para beber. Portanto, eu acho que os bons vinhos do Douro, o Alentanha, têm potencial em garrafa. Nós habitualmente, quer dizer, também guardamos um vinho um ano em garrafa até lançamos no mercado, e é sempre o aviso ou a recomendação que eu digo, que podem guardar o vinho em garrafa nas condições adequadas, não é? Porque ele está pronto para beber. Claro, em boas condições, não é? O Alentanha é um vinho que apenas é produzido em anos considerados de exceção. No mercado está a colheita de 2003. Em breve será lançada a de 2004. Os preços dos vinhos da Quinta dos Avidagos variam entre os 3,5 € e os 20 €. Esta semana vou propor um vinho branco e um vinho tinto de 2 regiões completamente diferentes. Um branco do Douro, um tinto do Alentejo. Do Douro, 3 Bagos 2006, Sauvignon Blanc. Uma casta francesa, uma casta estrangeira, mas que na região de Vila Real, ali junto ao Palácio de Mateus, se deu lindamente bem, produzindo os 3 Bagos, este Sauvignon Blanc já há 2 ou 3 anos, com grande sucesso. Uma casta muito aromática, muito saborosa na boca, gorda, cheia, que vai muito bem com pratos de peixe, com pratos de marisco, ou até sozinho ao fim da tarde. Um vinho com uma boa garrafeira custará cerca de 10 €. Do Alentejo, mais propriamente da região de Porto Alegre, junto a Porto Alegre, da Serra de São Amede, Rui Reguinha a fazer o Terrenos Tinto. Um vinho elaborado com as castas Trincadeira, Aragonês e Alicante Boucher. Um vinho muito encorpado, pleno de aromas, mas com muita elegância. Um vinho que lhe dá muito prazer a Rui Reguinha fazer e a nós dá muito prazer beber. Um vinho com uma boa garrafeira custará cerca de 27,5 €.
Todos nós comentamos aquilo que gostamos mais ou menos. O vinho não é exceção. Mas o trabalho de um crítico de vinhos é ir um pouco mais além, antes de simplesmente pontuar um vinho com esta ou aquela nota de prova. O trabalho de um crítico de vinhos é um trabalho complicado por várias razões. A primeira é porque está a definir um ano agrícola, ou seja, está em poucos minutos, porque de facto não existem muitos minutos para provar cada vinho, apreciar um trabalho inteiro de um ano. E portanto é um trabalho que requer, primeiro, muito cuidado, muita atenção, muito respeito pelo trabalho que está a ser feito, que foi feito a montante, seja pelo produtor, e portanto um trabalho de enorme responsabilidade. Como é que se faz esse trabalho? Bom, com muito trabalho prévio, ou seja, é impossível começar a provar vinhos e a opinar sobre vinhos de uma forma séria sem ter um background, sem ter muitos anos de prova. Até esse é o primeiro aspecto. Depois, o que é preciso? É preciso mais do que inspiração, é preciso transpiração. É preciso muito suor, é preciso trabalhar muito, é preciso ler muito, estar interessado no tema, provar muito, provar de uma forma ordenada, ou seja, não basta provar muitos vinhos, há que saber, há que haver um critério para provar os vinhos. Há pessoas que terão mais facilidade, outras menos facilidade, mas com esforço, com dedicação, como tudo na vida, é possível qualquer pessoa tornar-se um bom crítico de vinhos, imagino eu. Depois, essa na parte de prova, há outra parte que é haver uma boa capacidade de comunicação escrita para, enfim, transpor para um leitor quais são as sensações que o vinho nos transmite. Mas, acima de tudo, os dois critérios fundamentais são paixão, porque é preciso muita paixão, é preciso investir muito tempo, e a segunda é honestidade e ter muito trabalho e muito respeito. Quando se prepara para lançar um guia de vinhos ou efetuar um trabalho de fundo para uma publicação especializada, como é um dia de provas de um crítico? Os meus dias são muito estranhos para aquilo que será o comum dos profissionais. Eu começo o meu dia normalmente por volta das 6h30, 7 da manhã, acordo cedo e começo a provar normalmente por volta das 7, 7h30. Porquê? Porque provar de manhã? Porque de manhã nós temos os nossos sentidos mais despertos e, portanto, é a altura do dia em que temos mais capacidade para fazer uma análise objetiva. E, portanto, o meu dia normalmente começa pela prova de normalmente 15 vinhos. Depois disso tomo um pequeno almoço, e só depois de provar esses vinhos é que tenho que ter muito cuidado com a alimentação. Durante esse período intenso de provas, a alimentação tem que ser muito regrada. Eu não posso comer nada que seja demasiado intenso, que seja demasiado ácido ou doce. Portanto, tem que ser uma alimentação extraordinariamente cuidada. Depois tenho um período de pausa, normalmente escrevo. A fim da tarde, a fim da manhã, volto a provar. Depois almoço, depois normalmente tenho um período de pausa alargado, pausa de prova, obviamente, estou a fazer o trabalho de escrita, e, enfim, a meio da tarde volto normalmente a provar outra vez. Porque o nosso paladar, por muita experiência que tenhamos, cansa-se facilmente. E, portanto, eu, como pessoa responsável e muito cuidadosa naquilo que faço, tenho cuidado de tentar não provar nunca mais de 15 vinhos, que eu considero aquilo que é o meu limite aceitável para provar num flight, numa sequência. Como qualquer crítico em qualquer outro setor, também a opinião de um crítico de vinho é especialmente seguida por produtores e enólogos. Em termos internacionais, nomes como o do norte-americano Robert Parker chegam até a ser temidos, e o sucesso à escala global de alguns vinhos depende, em boa parte, da nota por eles atribuída. Portugal não tem nenhum crítico com uma dimensão sequer semelhante, mas até que ponto um produtor ou enólogo poderá ficar condicionado pela opinião de um crítico? É perfeitamente possível e é natural que isso aconteça. Isso não acontece em Portugal, acontece no mundo inteiro e não tem um lado necessariamente negativo. É natural que quando visitamos um produtor que se provem vinhos em barrica, e é perfeitamente natural que haja várias hipóteses de fazer lotes e, portanto, que nos seja perguntada a opinião. Mas, enfim, é uma opinião que valerá tanto como valerá outras, com certeza. É normal que se faça isso e entre o setor, aliás, entre os enólogos, é normal que faça também esse tipo de provas. Portanto, isso é perfeitamente natural. O que seria mais preocupante seria
duas situações. Uma era fazer um vinho para críticos. O mercado nacional não é suficientemente importante, nem os críticos nacionais, felizmente, não são suficientemente importantes para que se façam vinhos para os críticos portugueses, embora isso aconteça internacionalmente, para alguns dos críticos mais famosos, nomeadamente para um. Outro perigo que pode existir no mercado é, como indiquei, os vinhos que estão aqui provados, e dos meus colegas, são vinhos que são enviados pelos produtores. E, portanto, é possível, na teoria, que o vinho que me é enviado não ser igual ao vinho que é depois colocado no mercado. Aquilo se chama escoveda jornalista. É possível que isso aconteça. Eu, pessoalmente, não identifiquei nenhum caso ainda em Portugal, mas, de facto, é um perigo e é um risco que todos os profissionais do setor correm. Depois de feita a respectiva crítica de um vinho, alguma vez sobra um sentimento de injustiça? Raramente. Claro que foi muitas vezes incompreendido, o que é natural, a tendência, não é na crítica de vinhos, é em qualquer crítica. Quando damos uma crítica positiva, o alvo dessa crítica é sentir-se, enfim, uma certa simpatia, uma certa atração pela crítica que foi feita. Quando damos uma má crítica, a tendência é para criticar o crítico. É natural, nada mais natural. A sensação que eu tenho de ter cometido algumas injustiças, não, raramente eu tenho. Felizmente, raramente eu tenho. Para quem não é crítico, mas um mero apreciador, quais são os defeitos mais comuns que encontramos em alguns vinhos portugueses? Os defeitos mais fáceis de se poder reconhecer, normalmente são defeitos graves. Quando a incidência de TCA, ou seja, do que se chama rolha, é demasiado elevada, aí é muito fácil identificar, é um cheiro a mofo, a cartão molhado, a bafio, portanto é fácil identificar. Os outros aromas que são normalmente fáceis de identificar são a oxidação, no caso dos brancos, e a volátil, ou seja, a sensação de vinagre, que existe também em muitos vinhos tintos. São as mais fáceis de identificar, apesar de tudo não são as mais vulgares. No caso dos vinhos portugueses, de facto, os brancos têm bastante tendência a serem oxidados, os tintos têm problemas, têm excesso de taninos. Há um tanino português que é muito complicado e que é aceitável ou aceitado facilmente em Portugal, mas que internacionalmente são vinhos proscritos, por vezes acidezes muito elevadas, e ultimamente um defeito grave que não é propriamente um defeito, mas é um estilo e que não é exclusivo de Portugal, que é o excesso de açúcar. Vinhos com níveis de açúcar residual demasiado elevados. Rui Falcão, está percebido, é crítico de vinhos. Durante os últimos anos integrou o grupo dos 5 às 8 e agora, sozinho, editou um guia de vinhos. Entre referências nacionais e estrangeiras, estão pontuados cerca de 2.000 vinhos neste livro. Tem para cada produtor uma introdução onde eu considero que é uma das grandes inovações deste livro, porque reflete a forma como eu vejo cada produtor. Ou seja, o seu percurso histórico, aquilo que ele tem de particular, quais são as suas potencialidades para o futuro, toda uma análise sobre toda a carreira daquele produtor, enfim, toda a carreira, em alguns casos são produtores novos, onde eu dou a minha visão sobre a filosofia do produtor. E, portanto, é um livro que não se limita apenas a notas de prova, mas que pretende falar do vinho de uma forma ainda mais profunda. Para facilitar a consulta, o guia de Rui Falcão, também colaborador da revista Blue Wine, está organizado desta forma. O guia está dividido por regiões, as regiões estão ordenadas alfabeticamente. Dentro de cada região, os produtores estão também ordenados por ordem alfabética, e por produtor aparecem os vinhos por uma ordem hierárquica, ou seja, uma classificação por ordem decrescente. O vinho mais pontuado será o primeiro a aparecer e sucessivamente aparecerão. Os 2.000 vinhos que estão aqui provados, nem todos têm uma nota de prova, ou seja, um descritivo de prova. Porquê? Muito simples. A definição de um vinho é repetitiva, ou seja, é impossível descrever 2.000 vinhos sem recorrer ao mesmo tipo de escritores, porque há descritores que são muito característicos dos vinhos, e portanto acaba por ser irrelevante para um leitor estar a ler 2.000 textos que em tudo são semelhantes. Portanto, o que eu fiz foi selecionar os vinhos que eu considerei os melhores ou os mais originais, e
descrever de uma forma, enfim, trabalhada e bem pensada esses vinhos, e nos restantes vinhos limitar-me a indicar a sua nota quantitativa. Para os curiosos do vinho, vai um último recado de um crítico experimentado. A opinião que prevalece sobre cada vinho que degustamos é sempre a nossa. A última crítica, e aquela que é fundamental, é a crítica que cada um de nós fazemos. Ou seja, os críticos apontam-nos caminho. No mundo de referências tão grande, permite-nos fazer algumas seleções, mas no fundo a única crítica que é realmente interessante e válida é a do consumidor final. Ou seja, os nossos gostos são individuais e não temos de ter o mesmo gosto que tem o crítico ou que tem o nosso vizinho. Como é que se faz? A única forma é provando. É óbvio e natural que no vinho, tal como em qualquer área da vida, o nosso gosto inicial vai ser moldado pelos padrões mais fáceis e mais reconhecíveis e mais intensos, mais doçura, vinhos com mais madeira, vinhos mais frutados. É natural que isso aconteça. Com o tempo, com a evolução, é natural também que os nossos padrões de gosto e de conhecimento nos obriguem a outras referências e deixemos de ficar impressionados com o óbvio e começamos a procurar a complexidade e os pequenos detalhes. Isso é natural, é um caminho normal. A única forma que existe de se informar sobre o vinho é ler estes guias, ler a imprensa especializada e eventualmente frequentar um curso de vinhos. Um vinho, uma opinião, um gosto sempre particular, mas que o tempo vai, como tudo na vida, moldando. Por isso, faz mesmo sentido dizer que cada vinho é sempre uma descoberta. No final do programa de hoje, sento-me aqui à mesa do restaurante comercial no Palácio da Bolsa, no Porto, para vos propor uma refeição. Mas primeiro vamos falar com o autor desta refeição, o chefe Ricardo Jones. Chefe, qual foi o seu trajeto até chegar aqui ao comercial? Bem, eu passei por vários países, tive a oportunidade de experimentar Espanha, Londres e França. Obtive formação de cozinha que me proporcionou uma vista mais alargada do que é que a cozinha nos pode propor, e acabo por regressar aqui a Portugal, onde tenho este restaurante fantástico que lhes posso propor uma série de refeições a um bom nível. Portanto, este é um projeto novo aqui no restaurante comercial. O restaurante comercial foi remodelado, vai agora começar o seu trabalho aqui. Está entusiasmado com o trabalho que pode fazer aqui? O restaurante é lindíssimo. Estamos integrados num dos monumentos mais bonitos da cidade de Porto, que é o Palácio da Bolsa. Acabamos por ter a oportunidade de visitar o Palácio e de ter esta sala fantástica. O projeto é um projeto aliciante, é um restaurante virado para todo o tipo de clientela, novos e de mais idade, e acho que vamos ter uma boa referência na cidade do Porto. O chefe Ricardo vai trabalhar com produtos portugueses ou também com produtos estrangeiros? Basicamente a minha cozinha é uma cozinha mediterrânica. Eu trabalho muito com a cozinha portuguesa, mas acabo por dar um toque de alguns produtos internacionais. Eu gosto bastante de fazer misturas, porque acho que proporciona uma série de prazeres a nível de paladar. Mas agora interessa-me sobretudo saber o que é que nos vai propor para esta refeição. O que é que vamos comer? Bem, nós temos aqui um prato tipicamente português. Temos uma perna de cordeiro confitada, ou seja, foi confeccionada a uma temperatura muito baixa durante bastante tempo. Uma pera grelhada e batata glaciada, e como não pode faltar numa boa refeição, temos uns legumes frescos para acompanhar este prato. Que deve estar uma delícia. Para acompanhar este prato, esta perna de cordeiro, eu vou propor um vinho tinto do Douro, da Casa Kopke. Casa Kopke, que sempre foi conhecida como um grande produtor de vinhos do Porto, mas que recentemente se lançou também nos vinhos de mesa. Neste caso, um tinto de 2005, um vinho jovem, um vinho muito interessante, muito encorpado, pleno de aromas, daqueles aromas de frutos silvestres, de frutos vermelhos, com castas, feito com castas do Douro, típicas do Douro, um vinho com esta cor que está aqui no copo e que vai casar muito bem, com certeza, com a perna de cordeiro do chefe Ricardo. Vamos brindar então. Nossa saúde. Despeço-me até ao próximo programa. À vossa saúde.